Olá pessoal, tudo bem? Sou o Daniel e hoje eu quero comentar. Eu estava um pouco sumido do canal, né? Hoje eu quero falar uma coisa que não é sobre o livro Escolher Ser Filho. A gente vai continuar falando sobre ele, mas eu quero falar sobre uma coisa que Deus tem me falado essa semana. E é uma coisa que já tem acontecido, né? Gênesis 28 fala sobre a fuga de Jacó, né? Todo mundo conhece a história de Jacó. Jacó é um personagem, dizendo os rabinos que Jacó, ele é um personagem que mais relata algo parecido conosco, né? Coisas que a gente é parecido conosco no dia a dia e tudo mais. E uma coisa que me chamou muita atenção, eu lendo, foi a partir do Gênesis 28, versículo 10, diz assim: partiu Jacó de Betseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar ali, passou a noite, pois era sol posto, pois uma das pedras do lugar fez de seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E a primeira coisa que o Senhor me falou é que muitas vezes a gente, só para você entender o contexto, né? Acontece que nem Jacó, fica fugindo de responsabilidades. Jacó, ali, induzido pela sua mãe, enganou seu irmão Esaú, e aí a sua mãe diz: ó, foge lá pro meu irmão, meu tio, né? Que você vai lá encontrar lá os parentes e tudo mais. Então aí Jacó foge, vai correndo para lá e com medo do irmão, porque o irmão ele queria matar Jacó, e Jacó fugindo com aquele medo, com aquela ansiedade. Ele, no meio do caminho, ele pega uma pedra e deita em cima da pedra. Muitas vezes, eu olhando para minha vida, às vezes, a primeira coisa, quando a gente tem algum problema, quando tem alguma situação na nossa vida, a gente acaba fugindo. E a primeira coisa que afeta em nós é os nossos sentimentos. Consequentemente, afeta o nosso sono. Muitas pessoas hoje, elas têm dificuldade de dormir. E isso não é pessoas que não são cristãs, pessoas cristãs mesmo. Tem uma dificuldade de dormir, uma dificuldade de deitar a cabeça e repousar e descansar. A cabeça fica sempre ajeitada, levanta de manhã, parece que mais cansado do que dormiu. E porque a cabeça ela não descansa. Quando a gente tem esses sintomas, é porque a gente não descansou de noite. A gente levanta com dor de cabeça, a gente vai ao banheiro várias vezes, porque fica com aquela sensação no estômago, porque fica ansioso, porque fica preocupado. E às vezes a gente deita a nossa cabeça em cima de uma pedra. Às vezes a gente deita em cima de uma pedra de preocupação, de angústia, de não sabe o que vai ser para o dia do amanhã. Então, o Senhor começou a falar comigo sobre isso, sobre ver os meus sentimentos, as minhas ansiedades. E aí depois, Jacó continua ali, aqui continua falando sobre Jacó, dizendo que ele sonhou. E aí diz algo bem interessante aqui, diz assim: eis postas na terra uma escada cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam, ou seja, os anjos subiam e depois desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai e Deus de Isaque. A terra em que agora está deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como pó da terra, e estender-se-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoados todas as famílias da terra. E aí o Senhor vai falando para ele, praticamente quase a mesma promessa que ele falou para Isaac e para Abraão. E é muito interessante porque no trecho aqui que a gente viu, ele diz que viu uma escada, e essa escada tinha anjos subindo e descendo. Na nossa lógica, a gente geralmente vai pensar assim: os anjos, eles descem e depois sobem, né?
Mas aqui o texto diz que eles subiam e desciam. E aí o Senhor começou a falar comigo também sobre isso, dizendo que tudo é uma consequência, porque quando a gente, em vez de deitar preocupado, aqui os anjos eles estavam levando, pegando a angústia de Jacó, o medo de Jacó, e levando para Deus. E quando eles desciam, eles traziam a palavra de Deus, lembrando Jacó do que Deus tinha prometido para a descendência dele. O que Deus prometeu para ele, para o seu pai e para o seu antecessor, que é, além do seu pai, que é o seu avô, no caso, que é Abraão. Não é sobre nós, é sobre uma geração que virá. Deus nos lembrando, às vezes, que esses problemas que a gente passa, essas dificuldades, não é sobre nós. Não é sobre a minha vida, sobre o meu bem-estar, mas é sobre uma geração que virá. Uma geração que virá após mim. Hoje em dia nós temos visto grandes influenciadores influenciando as pessoas a não ter filhos, a não ter uma geração. Porque as pessoas vêm de uma consequência, como a gente leu no livro ali, de uma consequência de falta de paternidade, de orfandade. E essa falta de orfandade resulta nas nossas preocupações. E às vezes Deus vem, pega anjos ministradores, tira as nossas angústias, leva ao Pai. E o Pai usa esses anjos para nos trazer, lembrar, trazer à memória a palavra que Ele um dia falou para nós, para cada um de nós. Deus te falou algo no passado, uma promessa para a tua vida no passado. Só que essa promessa não é para você, somente para você, mas é para a geração que virá. Quem sabe você pode agora no momento não ter filhos, não tem filhos, né? Não planeja às vezes ter filhos, mas mais para frente, em nome de Jesus, você vai ter. Mas quem sabe seja a geração, os filhos espirituais, as pessoas que você está cuidando, discipulando, pessoas que você está evangelizando, são para essas. Nós sofremos e às vezes passamos por tribulações para nós aprendermos, para poder passar para outras pessoas. Não é sobre nós, é sobre uma geração. Por isso a angústia e o sofrimento, às vezes a gente deita sobre uma pedra porque a gente quer nos livrar de uma vez, porque é algo tão horrível, eu sei, mas não é para nós. Não é sobre nós, é sobre uma geração que Deus quer passar isso. Nós temos vivido esse tempo conturbado, né? E quando a gente entende isso, que não é sobre nós, não é para nós, para nossa vida às vezes, mas é algo geracional, algo para geração, a gente começa a fazer como Jacó. Logo depois que Jacó teve esse sonho, a Bíblia diz assim: despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Temível aqui no original significa temor. Quando a gente passa por tribulações e angústias, a gente às vezes perde o temor de saber que Deus é o nosso Pai. E a gente não consegue enxergar. Mas quando Deus lembra dessa promessa, a gente lembra disso. Deus nos entrega essa promessa, porque a palavra entrou em Jacó. Os anjos estavam trazendo, eles subiam com as ansiedades de Jacó e desciam com a palavra de Deus para o coração dele. Quando essa palavra encheu o seu coração, ele despertou e disse: o Senhor estava aqui e eu não sabia. Quem sabe você está vendo esse vídeo porque Deus quer te dizer, Ele está aí. Talvez você não esteja vendo. Talvez Ele esteja do teu lado e você talvez não está vendo. Como muitas vezes aconteceu comigo, eu estava ansioso, preocupado, mas Ele estava ali e às vezes eu não estava vendo. E a gente vê essa mudança de Jacó depois disso, lá no versículo 31, no capítulo 32, versículo 7, quando ele vai acertar algo do passado com Esaú, do seu irmão, acertar, né, as contas lá, acertar tudo, ter paz com seu irmão. E aí ele fala assim: então Jacó
teve medo e se perturbou. No versículo 7 do capítulo 32. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Nós nunca vamos deixar de ter os sentimentos de medo, de angústia. Isso é normal do ser humano. Ansiedade, medo, angústia é normal. É normal. Isso já vem dentro de nós. Porém, Deus, ele olha nossas atitudes diante disso. Deus não olha o teu sentimento, Deus olha a tua atitude diante disso. A Bíblia diz que quando o povo de Nínive ouviu a palavra de Jonas e começou a dar jeito de se arrepender, todo mundo colocar pano de saco e tal, se humilhar, a Bíblia, lá no último versículo do capítulo 2, se eu não me engano, ou capítulo 3, Deus diz assim, bem assim, na King James até tem uma tradução bem legal que diz que Deus viu as suas atitudes. Deus não viu o choro. Deus não ouviu o sentimento de preocupação deles. Deus viu a atitude deles. E Deus quer ver a nossa atitude. A gente vai sentir medo de novo. A gente vai sentir angústia, preocupação. Mas a gente tem que ser o segundo Jacó. Aquele que depois da palavra ter entrado, aí ele vai fazer isso aqui, ó. No versículo 9. E orou Jacó. Aí Jacó ora. Jacó não vai deitar a cabeça numa pedra de novo. Jacó vai orar. E a oração dele é tão legal que ele diz: sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Nesse momento a gente só vai dizer: Senhor, eu sou indigno por tudo que o Senhor já tem feito na minha vida. Toda a paciência que o Senhor tem feito. Mas eu sei que tu vai na frente por mim. Porque a tua atitude não vai ser deitar a tua cabeça numa pedra. Vai ser orar. Vai ser se chegar a Deus. E é essa atitude que Deus vai olhar. E Deus vai na frente. Nós temos que lembrar que as misericórdias do Senhor nos acompanham. As misericórdias dele, a fidelidade e misericórdia nos acompanharão. E essa misericórdia e fidelidade está junto em uma pessoa só. Está em Jesus. A palavra antes era uma promessa, hoje é uma pessoa. A palavra antes era apenas uma promessa para uma geração futura. Hoje é uma pessoa que você pode passar para outras pessoas e dizer: existe uma pessoa que se fez carne e habitou entre nós. Existe uma palavra que se fez uma pessoa e se fez carne e habitou entre nós, cheia de graça e de verdade. E vimos a sua glória como glória do unigênito Filho de Deus. Isso em João 1 fala. Então, que possamos ser esse segundo Jacó. E não o primeiro de deitar a cabeça e deitar numa pedra. Que Deus te abençoe. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus.